Oi pessoal, aqui é a Carol Duval. Eu vim falar em nome do Instituto Leblum com o Daniel Carmo, que acabou de dar uma palestra fenomenal aqui no Congresso Cindy. E a gente estava conversando aqui um pouco antes sobre os modelos de avaliação motora para crianças com TEA. Eu até anotei para não falar errado. E nos últimos congressos que eu fui, a gente começou a ouvir alguns boatos de que as questões motoras possam entrar como diagnóstico, para critérios de diagnóstico nos próximos DSMs. O que você acha disso? Boa tarde a todos, tudo bem? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui falando com vocês. E é isso, falando um pouco da educação física, acaba entrando com relação às questões motoras, a intervenção motora e a estimulação precoce. Nesse congresso eu falei sobre um artigo sobre hipotonia em crianças pequenas que pode ser uma porta de entrada para o diagnóstico precoce. Então, se eu tenho um diagnóstico precoce e outras ferramentas, outros indícios, e a gente sabe que a intervenção precoce, diagnóstico precoce, intervenção precoce, o prognóstico ele é muito bom. E na questão motora também. Então, com relação às outras intervenções, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicólogos, a intervenção motora, ela precisa e deve fazer parte do desenvolvimento da pessoa, diagnosticado ou não, né, com deficiência, desde criança, desde sempre, até a fase adulta. Isso é muito importante. Então, há uma vertente muito bacana com relação a isso. Na próxima revisão do DSM, né, nós estamos na 5ª revisão, já teve uma edição recente, colocando o atraso motor como um dos critérios no diagnóstico da pessoa com TEA. Pode ser que isso ajude bastante a vida das pessoas e dos familiares. O que a gente precisa prestar atenção? Quais são esses sinais precoces de atraso no desenvolvimento quando a gente motor? fala de hipotonia, é quando vê aquela criança molinha. A gente sempre fala muito da síndrome de Down, né? A síndrome de Down tem hipotonia. Hoje nós estamos vendo casos de bebês, né, que posteriormente foram diagnosticados com autismo, que tem aquele corpinho molinho, que às vezes está de barriguinha para baixo, demora ali a levantar o pescoço, demora ali um pouco a rolar. Essas fases do desenvolvimento motor, de sentar-se, de levantar, de andar, às vezes ele não engatinha, ele já pula para a próxima etapa. Então, crianças que babam demais, né, com aquela dificuldade, né, maxilar, ou seja, babam demais. Então, são alguns indícios, mas eu sempre falo isso, tem a dificuldade, mas também tem a solução. O que é? Intervenção. Para ontem. E aqueles pais que deixaram o diagnóstico, seja porque não conseguiram lidar com ele ou porque desconfiaram de outras coisas, é tarde demais, a gente não intervém mais, tem solução, o que a gente faz? Nós temos alguns casos, desde a não aceitação ou desde a falta de informação mesmo. Não, meu filho vai andar a falar, cada um tem seu tempo, aquela falácia que a gente ouve há muito tempo. Mas existe dois tempos, o tempo certo e o tempo errado. Se a criança demora muito, tem que buscar a intervenção. Mas caso eu falo muito dos adultos, aquele adulto que hoje está com 40, 50 anos com autismo, ele talvez não tenha tido a oportunidade de intervenção precoce, mas mesmo na fase adulta, ele tem solução, ele tem jeito. É difícil? É mais difícil. Porque quando a gente fala de flexibilidade, de neuroplasticidade, ele é melhor na primeira infância. 3, 4, 5 anos é maravilhoso, onde o cérebro está mais mole, está mais suscetível aos estímulos. Da adolescência e fase adulta, diminui, mas não para. Isso que é o mais importante. Então nós temos essa visão de que a estimulação motora, ou qualquer estimulação social, por exemplo, ela precisa ser feita em todas as fases da vida. Então mesmo no motor, que é plasticidade cerebral, alguma coisa, mas e os músculos, a postura? Eu consigo trabalhar essa força até a idade que for. Exatamente, aí que está. Um estudo muito bacana, que ele fez um estudo observando autistas de 40 a 65 anos. E observou que nessas pessoas, eles têm um declínio sensório-motor acelerado. Então, ele precisa, além da intervenção de musculação, postura, pilates, natação, ajuda bastante. Aquilo que ele goste, né, que eu falo sempre, qual é o melhor esporte para pessoas com autismo? A gente não sabe, ou pergunta para ela, ou você oportuniza. Né? Você oportunizando, ela, aqui vamos encaixar. Então nós temos muitos autistas adultos, campeão de natação, ginástica artística. Eu conheço um atleta de jiu-jitsu que compete fora. Então a gente precisa oportunizar. Uma coisa muito legal que você falou na sua palestra
foi que as verdadeiras conexões acontecem com o tempo. Então o começo é um pouquinho mais difícil, mas vai. Como que você trabalha isso? Eu recebo lá no nosso espaço uma expectativa muito grande de uma criança, por exemplo, de 4, 5 anos que não sabe andar de bicicleta, que não sabe chutar uma bola, que não sabe pular, saltar, pular uma amarelinha, uma coisa básica. E aí, professor, o que você acha? Que o meu filho vai fazer isso? Eu falei, não sei, a gente vai experimentar. Né? Então é uma expectativa muito grande e a gente fala assim, olha, eu primeiro preciso conhecer o seu filho, ele precisa me conhecer, a gente precisa se entender, né? Talvez essa conexão ela demore 1, 2, 3, 4, 5 horas, a gente não sabe. Mas a partir do momento que esse cérebro está receptivo, baseado na minha intervenção, baseado na minha motivação para ele, tem tudo para poder deslanchar o seu desenvolvimento. A neurociência te fala que o cérebro, para aprender, precisa se emocionar. E quando a criança com autismo está com você na aula, ele sabe se você está 100% ou não. Ele sabe se você quer estar ali com ele. Eles são espertos. São mesmo. Eles sabem. Então você precisa estar 100% aberto, de coração aberto, para dar o seu melhor e conseguir tirar o máximo dele. Pergunta difícil agora. Pergunta difícil. Saber que a bomba. Você é o primeiro terapeuta que a gente está aqui que trabalha com o toque, efetivamente. A sua terapia, ela envolve o toque. Como que é a questão do toque para crianças atípicas, quando a gente está inserido hoje numa realidade em que a gente já tem algumas situações de relatos de agressão ou relatos de toques inapropriados. Como que você estabelece esse limite? Nós temos duas questões. Uma com relação ao toque, pela dificuldade sensorial, né, com uma instabilidade sensorial tátil, que também é difícil. Por exemplo, eu tive um aluno de natação que ele não gostava de ser tocado para conduzir as aulas. Isso é um ponto. E outro ponto é a questão relacionada à fragilidade de pessoas com deficiência nessa questão da sexualidade. Por exemplo, tanto meninas quanto meninos, eu falo sempre que eles devem ter supervisão mesmo na intervenção. Já trabalhei em alguns lugares onde tinha câmera, eu já trabalhei em alguns lugares onde o familiar fica, eu já trabalhei em alguns lugares onde o familiar fica de fora, mas fica vendo na janela que é transparente. Eu, por ter um tiado com autismo, a mãe, quando leva ele para nadar, ela está sempre ali, porque é o seu bem mais precioso. Então, ninguém quer ver o seu filho passar por uma situação como essa. Então, a supervisão, lógico, cada profissão tem um código de ética, isso precisa ser respeitado, mas felizmente a gente lida com o ser humano. E o ser humano a gente sabe, ou talvez não sabe o que ele é capaz. Então a gente fala sempre, é igual piscina e afogamento. Você precisa trabalhar com prevenção. E quando trabalha com relação à sexualidade, pessoas com deficiência intelectual, que às vezes não sabem se defender, os familiares precisam ter mais cuidado com relação a isso. Então, a sugestão é que os pais sejam sempre presentes. Quando, pode ser homem, pode ser mulher, tá? Quando vê o profissional pedindo para o pai se afastar muito, fica com o alerta um pouco ligado. Entendi. É fácil. É complicado, né? É fácil, mas tem que ter supervisão. Aqui no Instituto a gente trabalha com o bem-estar dos pais, das mães, em como a gente cuida de cada criança, de quem cuida da criança, né? E essa pergunta a gente não combinou, mas como que você acha que impacta na evolução das crianças a saúde mental dos pais? Acho que é correlacionado. Quando a criança está bem, os pais estão bem. Quando a criança vai mal, por exemplo, o meu garoto ficou com pneumonia 2 semanas. A minha esposa ficou mal também junto com ele. Então a família ela participa do processo nisso. Quando a criança vai mal na escola, a família sofre junto. Então, se você não tiver um olhar criterioso na saúde mental dos familiares, seja do pai, da mãe, dos irmãos também, que às vezes o olhar está só para a criança com autismo e a criança que não tem autismo ela fica meio que de escanteio. Como é que fica também a cabecinha dessa criança? Então essa família precisa ser trabalhada. Existe uma prática com evidência, chama-se formação parental. Essa família precisa ser orientada. Em alguns casos, a família também precisa ser tratada. Fala da minha esposa, por exemplo, ela fala: Daniel, se eu não fizesse terapia hoje, eu não sei o que seria de mim. Eu não estaria aqui agora. Porque às vezes acorda às 5 horas da manhã, né? Tem crise do colégio, enfim,
uma série de fatores inerentes à condição da criança que afetam diretamente a saúde mental das famílias. E a gente sabe que é um nível de cobrança gigantesco, né? Tanto de horas de terapia, reunião com os pais, reunião com a escola, reunião com os terapeutas, tudo cobrando nos pais. O que a gente fala muito aqui no Instituto é encontrar a sua forma de cuidar de você. E eu acho que o exercício físico é uma forma essencial para isso. A gente libera muito endorfina, a gente libera serotonina. Exatamente. O que a gente consegue encaixar numa vida corrida dessa? Um exercício aí de 20, 30 minutos que a gente consegue fazer sozinho em casa, fazer em qualquer lugar. Eu acho que a gente pode mudar os hábitos. Se não tiver tempo de ir numa academia, fazer uma musculação, fazer um funcional, por exemplo, a gente fala de exercício, mas pode ser uma atividade prazerosa, né? Uma aula de violão, uma aula de canto, uma dança do ventre, algo nisso, algo que você se sinta à vontade de fazer. Você pode mudar os seus hábitos, por exemplo. Sei que não é fácil, está cansado, não sei o que, mas eu posso muito bem subir 2 lances de escada ao invés de pegar o elevador. Vamos subir. Eu tenho uma mãe de um aluno com autista lá no meu espaço, que antes de ela chega 10 minutos antes, mas para fazer esse treinamento com ele, vai subir de escada com ele, né? Então são hábitos. Pequenas mudanças, né? Alimentação é importante também, né? Sair um pouquinho para se distrair. Eu acho isso tudo, até porque há uma vida a ser vivida. Exato. Se a gente esquecer disso, a gente pira. A gente perde o ponto de toda a intervenção. Então a mãe e o pai estão ali. Eles têm uma vida, eles têm um casamento, eles têm uma relação. A vida continua. Então é o que eu falo sempre, nem tudo na vida é terapia. A gente futebol, natação, ginástica rítmica, shopping, pipoca e parquinho. Cinema, tem que viver. Viver. E viver dá trabalho, mas tem que viver. Vale a pena, né? É. Ai, que perfeito, gente. Daniel, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei sua palestra, adorei conversar Obrigado, contigo. eu que agradeço. Obrigado. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau.